Muito bem, irmãos. Nós estamos no mês de novembro. Neste mês nós estamos trabalhando com esse tema: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou então a gente pode usar a expressão mais resumida, né? Amando o próximo. Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente vai falar um pouquinho esse mês sobre... Esse mês é um mês de ação social. E é o mês da gente pensar um pouquinho sobre ação social. A gente já teve hoje um testemunho do Samuel, que falou de um projeto que ele foi lá na Cracolândia, juntamente com alguns diáconos da nossa igreja, e estiveram lá apoiando o projeto da Cristolândia para tirar pessoas do mundo do crack das ruas. Irmão, como é que se tira uma pessoa do crack das ruas? Como que você faria isso? Vamos imaginar que você colocasse na cabeça que você quer tirar alguém que vive no mundo do crack e você quer abençoar essa pessoa de uma forma total, permanente e definitiva. O que você faria? Eu confesso para vocês que eu não tenho a menor ideia do que fazer. É muito difícil. É um trabalho dificílimo. Mas a Junta de Missões Nacionais tem um projeto voltado para isso. E é só chegar, se a pessoa falar, eu quero mudar de vida. Eles têm um programa de pelo menos uns 2 anos, que vai encaminhar essa pessoa, inclusive com convênios para empresas, né? A pessoa vai ser profissionalizada, com tudo que tem direito. Basta que ele queira. E a Junta tem trabalhado nesse sentido, e alguns irmãos de nossa igreja contribuíram, né? Deram também a sua contribuição, foram lá ver o projeto, e conseguimos tirar da rua 79. Eu gostaria de pensar que os 79 vão se recuperar, mas nós sabemos que a taxa de recuperação é realmente muito pequena, porque o desafio é muito difícil. Quando eu digo muito, é muito difícil. Há pessoas que são simplesmente descrentes de que alguém que teve um dia uma compulsão como um vício, uma dependência química, de que essa pessoa pudesse se libertar disso. É quase impossível. É por isso que uma pessoa que teve um problema de dependência química, ele coloca na mente a ideia de que ele sempre está em recuperação. Não importa quanto tempo ele esteja limpo. Eu estou limpo há 20 anos, ainda estou em recuperação. Porque ele sabe que se depois de 20 anos, depois de 30 anos, ele coloca uma gota de álcool na boca, ele sabe o que pode acontecer. Que mundo é esse? Já pensaram nesse tipo de realidade? Irmãos, o mundo é muito necessitado e nós como cristãos precisamos fazer a diferença neste mundo. Então esse mês é o mês que a gente vai falar um pouquinho sobre nossa responsabilidade diante do mundo, a nossa responsabilidade como cristãos. E hoje eu quero falar sobre a primeira e a mais importante de todas. Sou eu mesmo. Eu não vou abençoar ninguém se eu não sou abençoado. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Ninguém dá o que não tem. Então primeiro eu tenho que ter, eu tenho que buscar, eu tenho que estar na presença de Deus para que eu possa abençoar os outros. Eu não posso ajudar Deus a limpar a vida de alguém se eu mesmo estou sujo. Então o primeiro passo para que nós possamos ser uma bênção neste mundo é cuidar de nós mesmos, de nossa própria vida, de nossos sentimentos. Precisamos manter os nossos pensamentos sob controle, manter nossas fantasias sob controle, manter a nossa família sob controle. A gente tem que manter a vida sob controle, e isso é uma bênção para o mundo. A gente começa por aí. Quando nós começamos assim, estamos indo no caminho certo para abençoar o mundo que nos cerca. E quero ler com vocês a carta que Paulo escreveu em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O texto da palavra do Senhor diz assim: graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Esse texto ele é muito tocante para mim particularmente, porque é um texto onde Paulo fala um pouquinho sobre ele mesmo. E quando Paulo fala sobre si mesmo, ele é sempre muito tocante. Eu sou um apaixonado por Paulo,
não tanto quanto sou por Jesus, certamente, mas realmente Paulo me atraiu e eu gosto de cartas e de textos onde ele fala um pouquinho sobre seu próprio pensamento, e nesse texto Paulo fala a respeito disso. Ele fala sobre o nosso testemunho neste mundo, a maneira como nós nos portamos neste mundo e como nós vivemos como cristãos neste mundo. Nós vivemos, irmãos, em um mundo difícil. É uma época de crise, e é triste pensar que a igreja também está numa crise. Vivemos numa crise no mundo em todos os sentidos. Tem crise ecológica, crise política, crise financeira. A gente só ouve falar de crise. Eu fico pensando, meu Deus, quando é que esse mundo não teve crise? Será que teve uma época que o mundo não tinha crise? Não sei se teve, mas o fato é que a gente realmente vive numa época muitíssimo difícil. A gente só ouve falar de crise. E é triste pensar que a gente também ouve falar que a igreja está em crise. De que há hoje uma crise de testemunho. Eu li um livro de Larry Crabb, pastor lá da Igreja Batista de Hollywood, não é? Imagina o que seria ser o pastor da Igreja Batista de Hollywood. Ele era, pelo menos quando escreveu esse livro, e ele escreveu um livro fantástico chamado A Crise de Integridade, onde ele faz uma análise da igreja americana, e ele analisa de que a igreja está vivendo uma crise de integridade, ela perde a sua integridade, e ele estuda os escândalos, os grandes escândalos pelos quais a igreja tinha passado nesses últimos anos, os grandes nomes, que foram grandes escândalos na igreja, e ele detecta então um problema imenso, gigantesco que existe na igreja, e um problema cruel, porque a gente vive numa época que a igreja devia estar bem, ela devia estar firme, a igreja tinha que estar forte, ela tinha que ter princípios muito claros e muito definidos, para que ela pudesse ser uma bênção neste mundo. O problema, irmãos, com o testemunho, que fica cada vez relaxado e mais relaxado, é que isso vai tornando o nosso cristianismo cada vez mais indiscernível. Vai chegando uma época que eu já não sei mais exatamente o que é um cristão e o que não é. A diferença, ela não vai ficando muito nítida, ela vai perdendo a nitidez. Você pode pensar, o que seria então uma igreja que não tenha crise? A igreja que não teria crise é aquela que você sabe discernir que aquela é uma igreja cristã. Não, esse povo é cristão. E eu sei que eles são cristãos por isso e por isso. Eu sei discernir, eu sei a diferença entre o que é um cristão e o que não é um cristão. E aí está um problema. Hoje em dia a gente não sabe mais a diferença. A gente não sabe mais a diferença. Eu nunca me esqueço de um vídeo que eu assisti. Foi um vídeo muito difícil, não é? Do pastor da Igreja Batista de Vila Gerte, onde ele falava a respeito disso. De como hoje é difícil discernir entre aqueles que são cristãos e aqueles que não são. E eu me lembro que ele estava falando, e quando ele falou, ele se emocionou muito, e ele deitou no chão e ele começou a chorar, e ele não conseguiu continuar o seu sermão, porque ele não conseguia parar de chorar. Eu penso que a crise que a gente vive hoje na igreja realmente é uma crise de chorar. Nós estamos realmente vivendo um tempo difícil em todos os sentidos, e é triste que a igreja também viva uma crise parecida com a crise do mundo. Os inimigos da igreja estão aí, e a igreja não pode perder a guerra para eles. A igreja não vai perder a guerra para eles, mas eles estão aí. No Apocalipse, a gente sabe que a igreja tem 3 grandes inimigos. 3. 2 deles aparecem no capítulo 13 de Apocalipse, e um aparece lá no capítulo 18 de Apocalipse. O capítulo 13 coloca 2 inimigos da igreja, que são a besta e o falso profeta. A besta é um animal terrível que aparece no Apocalipse, e ele é o símbolo da violência. Um grande inimigo da igreja é a violência do mundo. Aqueles sistemas que tentam destruir a igreja através da violência, como acontece em muitos países. Um inimigo de Satanás para destruir a igreja. O segundo inimigo da igreja são as falsas doutrinas. As falsas doutrinas, ou seja, o falso profeta, esse é também um grande inimigo da igreja. As falsas doutrinas, elas não são coisas de homens que querem dinheiro. Aliás, tem muitos homens que querem dinheiro e estão fundando muita doutrina por aí para ganhar dinheiro, mas esse não é o maior problema. Se você dá o seu dinheiro e ele ficou rico, pelo menos alguém ficou feliz nessa história, não é? Que ele tenha lá a sua riqueza, amém, pelo menos alguém está ganhando com isso. O problema não é esse.
O problema não é o egoísmo, o orgulho humano, nem a vaidade humana. O problema da falsa doutrina é o diabo que está por trás dela. Quando você faz pacto com uma falsa doutrina, quando você se adequa àquele movimento, quando você dá ouvidos àquilo e gosta daquilo, você tem que tomar cuidado, porque o diabo pode estar por trás disso. Em Apocalipse capítulo 13, o diabo está por trás da falsa doutrina. E quem vai atrás disso corre o risco de estar fazendo pacto com ele. E é por isso que a doutrina verdadeira é fundamental, ela é importantíssima na igreja. A igreja tem que tomar cuidado quando ela vai para a fronteira daquilo que é ou não a sua doutrina. Esse inimigo é um inimigo terrível da igreja. Mas a igreja tem que se fortalecer doutrinariamente para vencer esse inimigo. O último grande inimigo está lá no capítulo 18, é uma mulher que está vestida de vermelho e ela está em cima de um animal e ela é o símbolo da prostituição. A prostituição, ela é um inimigo da igreja. E ela é uma semente plantada na igreja para destruir a própria igreja. É o pecado que a igreja acolhe. É aquilo que está na igreja e a igreja ela vai ficando permissiva, e muitas igrejas estavam enfrentando isso já na época do Novo Testamento. Apocalipse é uma prova disso, né? E aí o João vai mostrar que a igreja precisa saber que ela está tratando com um inimigo. O pecado é um inimigo da igreja, e eu tenho visto, irmãos, que as igrejas hoje, elas têm se dobrado diante desses inimigos. Talvez a violência, a gente fala muito da violência contra a igreja. Porque em tal país a igreja é perseguida, como se esse fosse o maior problema da igreja. Talvez não seja. Talvez nós estejamos enfrentando inimigos ainda mais terríveis. Talvez a violência contra a igreja nesses países não está conseguindo destruir essas igrejas. Pelo contrário, muitas vezes debaixo de violência a igreja cresce. Na Romênia, quando a cortina de ferro se quebrou e foi feita uma pesquisa para saber qual era o panorama do país, descobriu-se que no capítulo sobre religião, o número de cristãos nominais havia crescido em 30 anos de dominação comunista, havia crescido em 300%. Você pode pensar até que não é tanto, mas era debaixo de perseguição, uma época onde a igreja era proibida. A igreja era proibida e a igreja cresceu. A violência não destruiu a igreja. A violência não tem destruído igrejas na China, por exemplo. A igreja na China está em ascensão. E a gente ouve falar de violência na China. A violência não destrói a igreja, mas o pecado destrói. Sabe por quê? Porque ele destrói por dentro. Não é alguém que vem de fora para tentar acabar com a gente. Não, esse verme, esse vírus está dentro de nós. Está dentro de mim. Está dentro de você, e a gente precisa reconhecê-lo como um inimigo da igreja. A igreja não é inimiga de um mau cristão. A igreja, ela é inimiga do mau testemunho. E por que é tão importante que nós, como igreja, devamos dar um bom testemunho para o mundo? Paulo coloca algumas razões aqui neste texto. Primeiro, porque o nosso testemunho é que determina a nossa posição no reino de Deus. Paulo disse aqui no versículo 14, ele disse: graças a Deus, em que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha o que Paulo diz: Deus nos conduz em triunfo. Ou seja, irmãos, nós somos conduzidos em triunfo. Pensa um pouquinho nessa frase: você é conduzido em triunfo. Primeiro, você é conduzido, quer dizer que tem uma fila de servos de Deus, e Jesus Cristo está na frente dessa fila, Ele é o nosso general, e essa é a fila dos vencedores. A primeira coisa que eu tenho que colocar na mente: eu estou na fileira dos vencedores, daqueles que ganharam. Eu vou ganhar essa briga porque eu estou na fileira daqueles que vencem. Paulo diz: graças a Deus, nós somos conduzidos em triunfo por Cristo. Nós somos daqueles que vencem. Qual é a outra fileira? A outra fileira é a fileira dos escravos. Mas eu não estou na fileira dos escravos. Eu não sei o que escraviza esse mundo. Aliás, eu sei. É o pecado. Pois é, o pecado não me escraviza. Eu vivo em triunfo. Eu vivo em triunfo. E eu preciso entender que eu estou na fileira daqueles que triunfam. Quando eu sou dobrado pelo pecado, quando o pecado me humilha, me destrói, significa então que eu estou na fileira errada. Essa não é a fileira do servo de Deus. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus para estar na fileira certa, a fileira daqueles que são conduzidos em
triunfo. Irmãos, o nosso testemunho diante do mundo, ele determina em qual fileira a gente está. Se a gente é da fileira dos escravos ou se nós somos da fileira dos vencedores. O mundo tem que olhar para nós e falar, realmente vocês são diferentes. Realmente há algo em vocês que a gente não vê aí fora, a gente não vê no mundo. Vocês conseguem vencer em áreas que esse mundo está sendo derrotado. Vocês ainda são vitoriosos em muitas áreas que o mundo já perdeu há muito tempo. Eu fiquei feliz uma vez, eu fui servir de testemunha para uma pessoa, e era uma pessoa de uma das igrejas que eu fui pastor, não dessa aqui, graças a Deus, mas na verdade ele era um bom servo de Deus, eu reconheço, ele tinha tido um passado muito difícil. E eu fui lá como pastor para falar como era a vida dele. E ele era bem, inclusive trabalhava na igreja. E quando eu estava na frente do juiz, eu comecei a falar e falei sobre o trabalho dele, falei sobre o trabalho da igreja. A nossa igreja, ela dá muita atenção a pessoas em necessidade, e ele nos ajuda abençoando essas pessoas, ele dirige o nosso programa de cestas básicas, e comecei a falar. E aí eu percebi que eu acho que eu estava falando um pouco demais, e aí eu parei um pouco, e eu disse então para a juíza, era uma juíza, eu disse, olha, meritíssima, eu entendo que esse papo de ajudar a viúva é um negócio meio piegas, mas pode acreditar que numa igreja como a nossa, isso ainda é muito importante. Eu na hora não me dei conta, mas depois eu fiquei pensando naquilo que Deus colocou no meu coração. Tem muita coisa que pode parecer piegas para esse mundo, mas ainda é muito importante para nós. Tem coisa que no mundo é atrasado. Meu Deus, você ainda está nessa. Pois é, nós ainda estamos nessa. Nós ainda estamos ganhando essa batalha que o mundo já perdeu. Isso precisa ser diferente e tem que ser a diferença da igreja. Segunda coisa que Paulo diz é que o nosso testemunho determina a nossa apresentação de Jesus ao mundo. Como eu apresento Jesus ao mundo? No versículo 14, na parte B do versículo, Paulo diz: por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Paulo fala aqui do aroma, do cheiro, do perfume. Nós somos um perfume. Então o nosso testemunho diante do mundo, ele é um perfume. A gente viu Samuel falar agora lá da Cracolândia. Eu já estive lá algumas vezes e realmente o cheiro é muito difícil. Ele é um cheiro estranho, não é um cheiro comum. É cheiro de ser humano. O ser humano, quando ele é perfumado, realmente é muito gostoso, é mais gostoso que qualquer outro cheiro, né? Mas quando ele dá para ser fedido, o cheiro também talvez é pior do que outros cheiros, inclusive. Pelo menos os outros a gente sabe o que é. Irmãos, realmente o cheiro é muito difícil. Paulo está dizendo, nós somos o aroma de Cristo. Qual será o perfume de Cristo? Sabe qual é o perfume de Cristo? É aquele que eu exalo. Aonde eu ando. Já viu quando uma pessoa está perfumada e ela está num ambiente, e o ambiente fica perfumado, não é bom? Olha, essa pessoa usou perfume. Você não repara nisso? Todo mundo repara. Uma pessoa perfumada, ela aroma o ambiente. Pois nós somos um perfume de Cristo. E o nosso dever é aromatizar o ambiente, aromatizar este mundo. E o perfume tem que ser bom, as pessoas têm que cheirar Cristo e dizer realmente Cristo é agradável, é bom. A nossa presença é boa, a nossa palavra é boa, a nossa maneira de se portar é boa diante do mundo, e por isso nós apresentamos uma ideia boa de Cristo, algo bom, algo que o mundo precisa ver. Somos o cheiro, o perfume de Cristo, o perfume de Cristo. Paulo diz que esse é o nosso testemunho, é quando apresentamos o aroma, o bom aroma de Cristo, e as pessoas se agradam daquilo que Cristo é em nós, através do seu cheiro. A terceira coisa que esse texto me ensina a respeito do nosso testemunho é de que ele determina se realmente Deus está sendo efetivo ou não em nossa vida. No versículo 16, Paulo disse: para nós, na verdade, para alguns, na verdade, cheiro de morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para outros, e para estas coisas, quem é idôneo? Cheiro de morte e cheiro de vida. O que você cheira? Você cheira a morte ou você cheira a vida? Paulo está falando, porque isso é a obra de Deus em nós. Então o meu testemunho determina se Deus funciona ou não. Deus funciona? Realmente Ele é efetivo? Ele cumpre o que promete? Ele realmente é tudo o que diz que é? Sabe como é que o mundo vai saber se é ou não? Através da minha vida. Eu vou chegar lá e vou dizer, olha, Deus pode transformar a tua vida
porque eu apresento a minha vida. Olha para mim. Se você olhar para mim, você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Na quarta-feira eu lembrei aqui para os irmãos que estavam no culto, lembrei um cântico bem antigo, né, que a gente cantava: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Irmãos, aquilo que Deus fez na minha vida determina aquilo que as pessoas vão ver de Deus em mim. Eles vão conhecer Deus através da minha vida. Isso é Deus. Olha para mim, é Deus. E aí as pessoas vão gostar e vão dizer: pois eu quero isso também para a minha vida. Paulo está dizendo que eu preciso mostrar pela minha vida se realmente Deus é efetivo ou não. Se Deus funciona ou não. E aí eu pergunto para você: Deus funciona? Ele realmente funciona? Ele realmente dá a vitória? Ele realmente recompensa? Ele é galardoador daqueles que o buscam? Galardoador significa que ele dá o galardão. O galardão é uma espécie de um salário, não é? Então, quando chegou no fim da sua trajetória, no fim da sua experiência, você recebeu aquele galardão, você recebeu a bênção de Deus, isso está com você? O Espírito Santo em nós é o grande galardão de Deus, e nós temos que mostrar ao mundo se somos efetivos ou não, se Deus funciona ou não, através da nossa apresentação de Deus ao mundo. Qual é o resultado da presença de Deus em nossa vida? Nós vamos mostrar isso para o mundo com o nosso próprio exemplo. E por fim, eu quero terminar dizendo que o nosso testemunho vai determinar a maneira como nós interpretamos a Bíblia. Como é que você interpreta a Bíblia? Como é que você entende a palavra de Deus? O seu testemunho vai dizer isso. E Paulo fala isso. No versículo 17 ele fala: porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte da presença do próprio Deus que em Cristo falamos. O que Paulo está dizendo é que nós não somos falsificadores. A palavra falsificador, em algumas traduções, aparece como mercadores da palavra. Ou em algumas traduções, nós não estamos mercadejando a palavra. Por que Paulo fala falsificador ou mercadejando? É que as duas coisas aqui têm a ver, né? A ideia é passar uma mercadoria falsificada. Eu não estou passando uma mercadoria falsificada. O evangelho que habita em mim, que está no meu coração, é um evangelho verdadeiro. Como eu interpreto a Bíblia? Essa é a pergunta. Você já reparou que na nossa interpretação da Bíblia, a gente às vezes interpreta a Bíblia de acordo com nossa própria vida? A gente tem um mau testemunho. O mau testemunho vira uma espécie de um hábito na vida da gente, e aí o mau testemunho influencia a nossa interpretação da Bíblia. Irmãos, eu já vi gente mostrar texto bíblico para justificar todo tipo de erro. Todo tipo de erro. Eu já vi gente, usa texto bíblico para justificar divórcio, para justificar mentira, para justificar roubo. A pessoa tem aquele hábito, tem aquele costume, não é? Ele tem aquela falcatrua, não sei o quê, mas ele tem um texto bíblico para aquilo. Mas a palavra é assim, ela fala isso. É como se a palavra de Deus fosse falsificada, essa é a ideia. Nós não somos, disse Paulo, nós não somos falsificadores da palavra. Aquilo que a palavra diz é aquilo que ela diz e acabou. O que ela diz? O que está escrito lá? Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou ficar criticando, eu não vou ficar tentando achar uma brecha. Hoje a gente tem essa mania de achar uma brecha na lei. Eu não vou ficar procurando brecha na lei para tentar, justificar o meu comportamento. Meu comportamento não tem justificativa. Ele tem que ser consertado segundo a palavra de Deus. Minha vida tem que mudar para ser de acordo com a palavra de Deus. Porque eu não sou um falsificador, é isso que Paulo diz. Eu não vou passar mercadoria adulterada para o mundo. Eu não vou ser uma bênção para o mundo se a minha interpretação da palavra de Deus está errada. O mau testemunho passa para o mundo uma simulação da palavra de Deus, mas não a palavra de Deus verdadeira. E isso pode acabar interpretando nossa maneira de interpretar a Bíblia. Primeiro vivemos o mau testemunho e depois nós vamos justificar o nosso comportamento pela própria palavra de Deus. Eu já falei com muita gente, e não foram poucos não. A gente às vezes fala, mas tem esse problema, e eu ouço, mas eu sou um ser humano. Não é? Quer dizer que eu sou um ser humano, isso acabou. Né? Acabou o argumento. Eu sou falho. Já viu a justificação? Eu sou um falho.
Irmãos, eu acho que essa ideia, eu sou falho, ela funciona. Ela é muito boa diante de Deus. Chega para Ele, rasga o coração e diga isso: Deus, eu sou falho. E aí você chora, porque nunca vamos chegar ao padrão de Deus, né? Talvez só lá na eternidade é que vamos alcançar o padrão de Deus. Mas eu estou numa luta. Eu estou numa luta contra as minhas próprias tendências. Eu estou numa luta contra os pensamentos que estão na minha mente. Eu estou numa luta contra a indolência espiritual da minha vida, de não querer Deus, de não buscá-lo. Eu estou em luta contra isso. E eu quero que todo mundo saiba que eu estou lutando contra isso. Essa é a minha luta. E eu estou em luta. Não é problema estar em luta, mas tem que estar em luta. Quantos já desistiram dessa luta? É triste pensar que muito crente já desistiu da luta, abandonou a luta, se entregou e hoje está dobrado por causa do pecado. Nós não vamos dar um bom testemunho, nós não vamos conseguir fazer nada neste mundo se não começarmos com a nossa própria vida. Então quero que você abaixe a cabeça agora e que você ore comigo. E que você pense naquilo que você acabou de ouvir. Você não vai ser uma testemunha eficiente neste mundo. Você não vai amar o seu próximo se você não cuidar de você mesmo. Quero lembrar aqui para você um versículo onde Jesus disse para os seus discípulos, em favor deles, orando a Deus, Jesus disse, em favor deles, dos meus discípulos, eu me santifico a mim mesmo. Meu irmão, se nós amarmos o mundo, as pessoas deste mundo, nós vamos nos santificar, vamos buscar a Deus, porque o mundo precisa disso. As pessoas precisam que eu me santifique. A tua família precisa da tua santidade. Meu irmão, sabe o que é que tua família precisa? Não é de conselho. Conselho você vai dar depois. Tua família não precisa de dinheiro. Depois vem o dinheiro, não se preocupa não. A gente vai pensar no dinheiro depois. Tua família não precisa de uma viagem. Talvez você e sua esposa não precisam ter um filho. Não precisa de uma noite romântica. Tudo isso é bom e tem o seu lugar e vai chegar o momento. Sabe o que tua família precisa? Ela precisa da tua santidade. Tua família precisa de um coração limpo, e é com você, é dentro de você. Tua família precisa de uma palavra íntegra na tua boca. Tua família precisa que você busque Deus em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Não tem conselho que eu dê para minha família, para os meus filhos. Não tem nada que eu possa fazer por ninguém, se primeiro eu não consertar o meu próprio coração, buscar a santidade de Deus. Eu tenho que ser reconhecido como alguém que luta contra a corrupção que habita em meu coração. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, claro que não. Eu não estou dizendo que você tem que ser inerrante, não. Todos nós cometemos pecado. João disse, aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Mas aquele que confessa o pecado recebe a purificação de Deus. Então eu quero que você medite agora, olhe para o teu coração e se pergunte se o que está faltando na tua vida, na verdade é o que está faltando no teu próprio coração. E talvez tenha chegado o momento de consertar o teu coração diante de Deus. Diante de Deus. Deus, Ele tem uma obra para fazer em nossas vidas. Que as pessoas que estão ao teu redor, que tua família veja isso. Eu estou lutando. Eles estão vendo que eu estou lutando. Eles sabem que eu quero Deus. Eles estão vendo como é que eu estou brigando contra essa tendência ruim que está no meu coração. Talvez possam até apontar dedo e dizer, olha, você fez isso, mas eles sabem que acima disso tudo, eu sou uma pessoa que luta, que tenta, que busca, e isso realmente é algo inegável. Meu irmão, você precisa buscar. É o teu coração, começa consertando o teu coração. E você vai ver o Senhor agindo na tua vida, e através de você, você vai ser um cheiro agradável, um cheiro agradável. Talvez o perfume de alguém que está num ambiente não vai perfumar os outros, mas vai tornar o ambiente agradável. Irmãos, nós somos o cheiro de Cristo neste mundo.
E o mundo precisa ser mais agradável, não para nós, mas para Deus. É Deus que sente o cheiro. Paulo diz, nós somos para Deus o cheiro de Cristo. Eu quero que Deus sinta um cheiro agradável no ambiente onde eu estou. Senhor, transforma nossas vidas, Pai. Olha para o nosso coração. Veja que precisamos do Senhor. Veja que somos carentes da Tua graça. Senhor, faz uma operação dentro de nós de transformação. Muda-nos, ó Deus. Nós não vamos conseguir transformar o mundo se não transformarmos o nosso próprio coração. Começa em nós. Como cantamos, a começar em nós. Faz uma obra neste mundo, Senhor. Glorifica Teu nome neste mundo. Eu clamo a Ti e peço, ó Deus,